Esse vídeo é um pouco diferente. Ele foi gravado há um tempo atrás, logo após o do que a gente fez do antecessor a ele, que foi o do Adriano Gorcos. Só que com a correria a gente acabou não liberando ele para edição e ele acabou ficando encalhado aqui. Então a gente pegou ele agora, organizou e agora está liberando para você. Olá, sou Thiago Brito, trader e professor da Rencoprop, e nesse vídeo nós vamos fazer mais uma avaliação de desempenho de um dos nossos alunos. É o Rafael Leme, que tem foco das suas operações com a entrada pelo gráfico de 1 minuto para realizar operações de tendência. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar toda a configuração de risco e possibilidades de ganho perante o capital que ele alocou no day trade. São 30 mil reais alocados, ele planeja realizar aí operações durante todos os meses do pregão, ou seja, 20 dias úteis. O risco máximo sobre o capital que ele alocou é de 50%, ou seja, se ele chegar a perder 15 mil reais nas operações em day trade, ele vai parar e visualizar se vale a pena ou não continuar realizando essas operações. Ele tem um planejamento de fechar positivo 50% dos dias no qual ele vai realizar suas operações e com risco ganho diário, os resultados de dia após dia de 3 para 1. Ou seja, para cada R$ 1 que ele topa perder, ele vai tentar buscar aí R$ 3 de lucro. Nós temos aí uma duração do capital de 12 meses, se ele seguir todo o planejamento financeiro que ele realizou, esse capital dele vai durar, esses 30 mil reais vai durar 12 meses. Sua meta diária é de R$ 750 reais e seu stop diário é de R$ 250 reais. Essa é a configuração básica para ele realizar suas operações. E com isso a gente consegue visualizar que, se ele fizer em média R$ 250 reais por dia, ele consegue atingir a sua meta primária mensal, que é de R$ 5 mil reais. Mas ele para de operar durante o mês caso ele atinja o limite máximo de R$ 2.500 reais. Dessa forma, o impacto sobre o capital alocado é de 8,33% ao mês, então é o risco que ele está disposto a correr em cada um desses períodos, para tentar buscar uma rentabilidade de 16,67%. Tudo isso devido à alavancagem. Sua meta trimestral é de 15 mil reais, nós temos uma meta semestral de 30 mil reais e uma meta anual de 60 mil reais perante o planejamento realizado. Seu planejamento, a gente consegue visualizar que os seus resultados, ele já atingiu em apenas 3 meses 63,64% do que era planejado para 2 anos. Lógico que isso devido à sua atuação. É um trader que tem uma atuação, um índice de acerto de 35% das operações que ele realizou durante esse período, mas o risco-ganho dele é altíssimo, é de 7,9%. Isso lhe permite, tem a possibilidade de ele atingir lucros mensais perante esse planejamento de 21 mil reais. Ele realiza suas operações com stop por operação de 50 reais, então ele vai realizar esses trades através do mini índice e ele tem 5 oportunidades no dia. Então, se ele estopar 5 vezes consecutivas e atingir o limite de risco de 250 reais, ele vai encerrar suas operações e retornar só no dia seguinte para buscar novas oportunidades. Vamos lá, primeiro fazer uma análise básica aí dos resultados financeiros atingidos, depois a gente vai analisar aí qual foi o desempenho operacional dele. A gente consegue visualizar que durante esses 3 meses ele fez 509 operações, atingiu um resultado de 54 mil reais operando com 5 mini contratos do índice. O foco principal é nesse ativo. Tem algumas operações que a gente consegue visualizar que ele realizou no dólar, mas a proporção é bem menor perante as do índice. Ele gerou um custo nesse período de R$ 880 reais, contando corretagem e custos da B3, e fechou líquido R$ 53 mil reais, daqui ainda tem que tirar aí o imposto de renda. Representa uma rentabilidade em 3 meses perante o capital alocado de 178%. Ok, vamos avaliar aqui que durante esses meses ele tem um operacional ótimo. Mesmo tendo o índice de acerto baixo, o risco-ganhos das suas operações compensa esses erros. Então, em março, ele realizou apenas 111 operações, atingiu um lucro bruto de 12 mil reais, ou seja, ele conseguiu bater a sua meta, que é de 5 mil reais no mês, tirando os custos, sobrou para ele 12 mil reais. No mês seguinte, ele bateu meta de novo, fez 3 vezes a sua meta, com 212 operações, 15 mil reais de lucro bruto e o líquido 14 mil reais. Caiu um pouco o seu desempenho operacional, repare, seu índice de acerto diminuiu perante o mês anterior e seu risco ganho também, mas mesmo assim ele teve aí uma qualidade boa das suas operações.
A qualidade financeira dele é excelente. Por quê? 90% dos dias que ele operou, ele fechou positivo. Mas não só isso. O risco-ganho que ele tinha planejado de 3-1 perante as suas perdas é de 6,7. Ele conseguiu mais do que o dobro perante o planejado. Então a gente consegue ver um detalhamento aqui que desses três meses foram 60 dias úteis operados. A média de ganho por dia é de R$1.000 que ele tem conseguido atingir. A média de perda diária é de apenas R$150, então praticamente aí 10-1, né? 9-1 de risco-ganho, ok? A média de resultado diário, né? Então vai considerar os dias de ganho e também os dias de perda, é de R$890 e ele tem sido 98% dos dias disciplinado. Então nós damos aí uma brecha de 5%, então todos os alunos têm que manter aí a disciplina em pelo menos 95% dos dias que ele operar. Essa brecha é justamente porque se ele tiver um desempenho muito bom, às vezes em determinado dia ele pode topar um risco um pouco maior, já que ele atingiu um lucro maior nos dias anteriores. Nós temos aí que durante esse período ele atingiu um lucro bruto de R$70.000 e suas perdas totalizaram, somando todos os trades que ele errou, apenas R$16.000. 54 dias positivos, 6 dias negativos. E aí nós temos um detalhe aqui importante. Ele tem operado menos trades por dia do que o planejado. Ele topa ter 5 trades, 5 stops por dia para encerrar ali, ao caso aquele dia não tenha um desempenho favorável. Então a expectativa de quantidade de trades que ele realiza por dia é de 2 a 3 vezes o número de oportunidades. Ou seja, esse trader deveria estar realizando operações entre uma quantidade de 10 a 15 trades por dia para corresponder ao seu planejamento. Mas como o resultado dele está sendo muito bom, muito provável que em determinados dias ele já atingiu a sua meta, já atingiu seus objetivos e parou. Não precisou completar aquela média de trades planejada. E aí nós temos que durante esse período seu maior ganho foi de R$ 2.255. Como ele opera com 5 mil mini contratos, representa aí praticamente um trade de 2.200 pontos. Nós temos que a maior perda operacional é de R$ 190, então ele tomou um stop aí um pouco maior do que ele está disposto, que é R$ 50 por operação. Em alguma oportunidade ele visualizou ali, né, correr um risco maior, trabalhar numa frequência superior e tomou um stop de R$ 190, ou 190 pontos no caso, né? Média por operação, então cada dessas 509 operações, em cada uma delas, em média, ele tem conseguido atingir aí 105 pontos, ou seja, R$ 105, já que ele opera com 5 mini contratos. Custo por dia é de R$ 15 e o custo por operação de apenas R$ 2. A gente consegue ver a evolução dele mensal, os trades que ele fez tanto no índice, a gente consegue visualizar aqui tanto no índice quanto no dólar. No índice dos 509 foram 460 trades e no dólar 49 trades, o maior resultado dele foi no índice. Todos os dois têm ótima qualidade das suas operações, mesmo no índice ele tendo um índice de acerto de apenas 34%. E repare que no dólar o índice de acerto dele é superior, mas o risco-ganho dele do índice está de 8-1 nessas operações. E como que ele consegue atingir um risco-ganho tão elevado trabalhando aí nos mini contratos? Simplesmente que a atuação operacional dele é justamente baseada em entradas pelo gráfico de 1 minuto, ou seja, vai buscar entradas pela menor frequência do mercado, mas sempre que possível ele vai carregar esses trades para a tendência. Por exemplo, os 5 minutos está fazendo ali uma correção, por exemplo, numa média, ou numa retração de Fibonacci, ou está fazendo um rompimento de uma resistência, ele vai fazer a entrada dessa operação pelo gráfico de 1 minuto, com um stop de 50 pontos, mas a partir do momento que a operação começar a andar a seu favor, ele vai passar a administrar ela pelo gráfico de tendência, ou seja, vai passar a administrar pelo gráfico de 5, 15 ou até mesmo pelo 60, dependendo da oportunidade que vier naquele período. Por exemplo, se nós temos aqui que seu maior ganho foi de R$ 2.255, que representa 2.200 pontos, por exemplo, dificilmente ele consegue carregar um trade desse pelos 5 minutos. Então ele foi migrando de gráfico em gráfico, visualizando que o trade poderia evoluir cada vez mais.
A operação, a qualidade é ótima, a gente consegue visualizar aqui a evolução diária, não tem nenhum drawdown significativo durante esse período, não tem nenhuma perda expressiva causada por indisciplinas. A gente consegue também visualizar nos seus horários de negociação que ele opera melhor de 9 até as 11, mas em qualquer horário que ele realiza suas operações, que ele opera até as 3 horas da tarde, ele tem ficado positivo. Mas seu carro-chefe aí é principalmente nos momentos que o mercado tem maior presença de fluxo e volatilidade, tanto no índice quanto no dólar. E aí, nós visualizamos aqui também os resultados diários dele. Então, repare, 90% dos dias ele fechou positivo. E repare que os dias negativos estão aqui em cinza, bem pequenininhos, e a maioria dos dias ele está positivo e aí nos seus ganhos de forma bastante expressiva para conseguir esses resultados. Vamos avaliar então agora a parte operacional, ou seja, quais estratégias que ele tem utilizado durante esse período para atingir tal resultado. Então agora é a avaliação operacional, a gente vai analisar quais estratégias que ele mais executou e a gente vê que o carro-chefe dele, essas estratégias primárias, aquele que dá mais preferência a realizar durante os dias é Price Action, o rompimento que a gente chama, VB e o RM1. São as três estratégias que representam aí mais do que 20% do total de trades executados. A gente visualiza uma grande diferença desse trader, é que ele é extremamente focado, ou seja, durante os dias ele só realiza essas estratégias caso venham essas oportunidades. Qualquer outra estratégia que ele aprendeu no curso, caso ela apareça, ele não faz. Ele só vai realizar aquilo que ele tem aptidão e conhecimento para realizar. E isso tem trazendo um resultado extremamente significante para ele. É o foco diário em realizar operações no qual ele consegue trazer e transformar a técnica, o conhecimento, a teoria em recursos financeiros. Então a gente consegue visualizar que a maior parte dos trades dele foi através dos rompimentos, 73 operações de ganho e 110 de loss, representa aí 40 apenas, 40% do índice de acerto, mas o risco ganho dessas operações é de 9-1. Ou seja, ele consegue segurar bem essas operações, ele consegue administrar bem os trades de tendência quando ele realiza essas operações de rompimento. Ok, o resultado bruto atingido foi de R$30 mil durante esse período através dessa estratégia. Repare que a média de perda é de apenas R$50 nessas operações, em todas as estratégias. Ou seja, é o stop de 50 pontos que ele realiza. E mais para frente, a gente vai visualizar a parte financeira, você vai reparar que ele trabalha em média com 5 contratos. Quando possível, ele realiza operações dobradas, ou seja, ele entra com através do gráfico de 1 minuto, já visualizando operações para tendência, então ele não está ali fazendo, por exemplo, igual o aluno anterior que a gente avaliou, entrar para o scalp e, se possível, levar para tendência. Não, já está usando o gráfico menor para levar para tendência. Ele só está analisando esse gráfico para poder buscar uma entrada mais precisa. Na maioria das vezes ele não consegue essa precisão, tanto que ele só acerta 35% das suas operações. Mas quando ele acerta, ele compensa todos esses pequenos erros que foram cometidos para poder tentar pegar o trade de explosão que tende a vir. Então, em média, ele tem estopado com 50 pontos, dá R$50 com 5 mini contratos. Em média, ele tem conseguido, nas operações de rompimento, 500 pontos. Tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas em média são 500 pontos. É ótima a qualidade dessa operação e isso é importantíssimo, que é onde ele está focando mais, onde ele tem maior resultado e aonde ele tem maior qualidade. Então é ali que ele tem a aptidão necessária para extrair os seus recursos financeiros do mercado e representa 55% dos lucros obtidos. Depois ele realiza a VB, não com tanta dedicação quanto o PA, então ele realiza ali de forma secundária, é ainda uma estratégia primária, já que é acima de 20% total executado, mas ele dá mais preferência para o PA. Depois vem o VB. Por exemplo, ele está ali operando, não veio uma oportunidade de rompimento para ele realizar, que é o principal que ele dá o foco, mas vem um VB, uma continuidade, ou ele perdeu o rompimento e depois veio uma virada de box no meio do caminho, ele entra pelo gráfico de 1 minuto e vai administrando essa operação para a tendência. Ao todo foram 147 operações, 49 no ganho e 98 stops, representa apenas 33% do seu índice de acerto. Então a gente visualiza que até está numa tonalidade aqui abaixo de 35%, já começa a acender um alerta caso ele não compense em risco ganho. E a gente consegue visualizar que ele compensou.
7,9% de risco-ganho. Trouxe essa estratégia, representou 26% do lucro obtido, que deu R$14 mil. Repare a média de perda R$50, que dá 50 pontos. Ele consegue um pouco menos de lucro nessas operações, dá 390 pontos toda vez que ele faz as operações. Tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas em média nos ganhos dá 390 pontos. Alvos característicos de tendência. Ok, tem qualidade boa, assim como o seu retorno à média. Então, se os 5 minutos, ou o gráfico de 15 minutos, ou até mesmo o gráfico de 60 minutos, quanto mais ampliar essa frequência de análise, essa frequência do gráfico, mais difícil é ele ter a precisão. Mas ele compensa perante o prêmio que esses gráficos maiores tendem a trazer nos seus movimentos. Então, o retorno à média dele, por exemplo, quando é RM1, não é o RM1, retorno à primeira média, no gráfico de 1 minuto. É o retorno à média no gráfico de 15, no gráfico de 5 ou no gráfico de 60. Ele vai lá e entra pelo gráfico de 1 minuto, busca uma oportunidade ali para dar continuidade na movimentação da tendência, para ele aproveitar aquele movimento. E aí ele fez 108 operações, 39 deram errado, 67 deram certo, 36% de índice de acerto, mas o risco-ganho dele é de 5,8%. Tem uma qualidade boa, representou aí 12% do total atingido. Então essas são as 3 principais estratégias que ele mais executa e que mais trouxeram recursos financeiros para ele. Se a gente somar, a gente consegue visualizar que só elas representam aí 95% dos lucros. Nós temos a estratégia secundária, que é VBRM, ou seja, não veio nenhum PA, não veio nenhum VB, não veio nenhum RM e está vindo agora um VBRM. E aí ele executa essa estratégia, né, de forma esporádica, assim como o RM2. Repara, foram apenas 4 trades em 3 meses. Ele opera mais na parte da tarde, na parte da manhã, e é onde ele tem atingido o melhor resultado, igual a gente viu na tela anterior. Opera, né, com certa quantidade na hora do almoço e bem pouquinho à tarde. Algumas operações que ele abriu durante esse período. E nós vemos aqui também o trade a trade dele, ou seja, cada uma das 509 operações que ele realizou, para a gente analisar a proporção dos lucros perante a proporção dos stops que ele tomou. E eles ficam praticamente imperceptíveis, repare. Nós temos aqui a análise, cada barrinha dessa cinza é um stop. E ele é bastante pequeno, justamente porque ele opera de forma extremamente disciplinada operacionalmente. Repare, 100% de disciplina perante os stops por operação, ok? E nos ganhos ele tem aí tentado buscar operações e movimentos de tendência. Opera muito mais o índice do que o dólar, a gente já visualizou. Ao todo, durante esse período, 5 estratégias apenas. É o grande diferencial dele, esse foco perante as estratégias. Repare que apenas uma estratégia, o RM2, que foram feitas poucas operações, ele está negativo em R$145, que representa que ele desperdiçou do seu resultado obtido 0% praticamente, né? Praticamente nada, né? Isso é importante, não pode passar de 5% esse desperdício, que representa trader, investidor, ficar focando demais em alguma estratégia no qual ele não consegue ter resultado, no qual ele não consegue ter aptidão. E outro detalhe importante na parte operacional é justamente a duração das suas operações. A gente consegue fazer um levantamento muito interessante aqui, tanto do análise comportamental quanto do análise operacional. Visualize que, em média, as operações dele têm durado 10 minutos, ou seja, característico de operações de tendência. Quando ele acerta, nos trades que dá certo, em média tem duração de 20 minutos essas operações. Tem hora que é mais, tem hora que vai pegar trade de 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas tem hora que vai pegar trade de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Vai ser estopado muito rápido, isso é importantíssimo, cortar rapidamente as perdas, e que é característico pela entrada de 1 minuto. O stop é muito curtinho, de 50 pontos. Em média, nas operações de loss, ele tem ficado apenas 3 minutos e meio. Isso é importantíssimo, esse 7-1 ele está tendo aí do seu risco-ganho, né, vamos colocar assim, do seu risco-tempo, né, perante essas operações. Quando ele acerta, ele fica 7 vezes mais tempo posicionado de quando ele erra. Ok, a maior parte dos resultados dele veio do índice, né, tem uma participação ali no dólar de R$7 mil, e a gente consegue analisar que não tem muita coisa o que se fazer aí para poder, né, recomendar esse trade a melhorias. A gente pode visualizar qual que seria o impacto, por exemplo, se ele atingisse pelo menos a quantidade mínima de trades ideal do seu planejamento. Não tem nada errado com esse trader. A gente já visualizou que a evolução dele
trade a trade, dia após dia, não tem disciplinas, é ascendente, não tem nenhum drawdown significativo, não tem perdas significativas, mas a gente sempre pode buscar melhorias. Por exemplo, olha, ele acerta no limite do ideal e compensa isso no seu risco-ganho. O limite do ideal é 35%. Abaixo disso tem que ter um risco-ganho alto para poder compensar essas perdas. É algo que ele consegue. Vamos visualizar, por exemplo, se ele, porventura, só para a gente analisar o que seria esse resultado, ele diminuísse o risco-ganho dele, topasse ganhar um pouco menos nas operações, mas acertar mais. Qual que seria o resultado disso? Por exemplo, se ele diminuísse o risco-ganho dele em 20%, sem qualquer outro ajuste, se ele tiver um desempenho daqui para frente, com um risco-ganho 20% menor, que vai representar aí, vamos lá, vai cair de 7,9, vai cair para 6,3. Ainda é alto esse risco-ganho. Seu resultado tende a ser pior 26%. Ok, perante as próximas 510 operações. Mas se ele compensar no índice de acerto, melhorar um pouquinho o índice de acerto, por que ele faria isso? Porque se ele operar mais, ele vai estar mais exposto. Essa maior exposição, ele pode diminuir a quantidade de índice de acerto ou de risco-ganho. Mas se ele trabalhar de forma ideal, por exemplo, aumentar o índice de acerto dele em 20%, tentar ficar ali próximo aos 40% pelo menos de índice de acerto, para um risco-ganho de 6,3%. Dá na mesma. Não tem muito o que se falar desse trader, porque o desempenho dele está sendo ótimo. Ele tem conseguido compensar os seus erros, que acontecem na maior parte das vezes, em ganhos extremamente altos. São várias e várias operações que ele tem conseguido diariamente de 800 pontos, 700 pontos, 1000 pontos e 1500 pontos. É o que a gente vai conseguir visualizar no resultado financeiro dele. Vamos analisar. Vamos lá. Esses são os resultados financeiros desses 3 meses. Nós vamos avaliar mês a mês, tanto o mês de março, abril e maio. Ok? E a gente consegue analisar aqui, olha, ele começou no dia 1º de março realizando suas operações, depois ficou aí 3 dias sem operar por algum motivo. Então, dos 20 dias que ele tem aí para poder realizar suas operações, e ele só operou em 17. Na verdade, nesse mês tínhamos 21 dias úteis, ele operou 17 dias apenas, teve dias que ele não operou. Agora vamos lá, você consegue visualizar aqui a quantidade média utilizada de contratos por operação, repare que é de 5 mini contratos. O stop dele, vamos relembrar, que é de R$ 250 e a meta diária é de R$ 750. Ao longo desse mês de março, em média, ele atingiu R$ 780 de lucro, se você somar todos os dias, considerando os lucros e as perdas. Ok? Então, a média dos dias positivos é de R$ 780. A média dos dias negativos, e foi apenas um, é de R$ 330. Ou seja, ele estopou mais, teve aqui uma indisciplina financeira, mais do que o planejado. Bem provável que antes é porque o resultado dele permitiu, Você vai relembrar no início do vídeo, quando eu comentei que às vezes você fica 1 ou 2 dias sem operar e você pode juntar ali o que seria o stop de 2 dias e operar um dia com um stop maior, com a mão dobrada, compensar esse tempo que ficou parado. Então pode ser um desses casos, não dá para a gente poder saber. Ok, em média ele conseguiu R$ 715 de lucro, ou seja, praticamente sua meta ele bate todo dia ela ao longo desse mês de março. Isso representa, com 5 mini contratos, representa em média 715 pontos por dia que ele tem conseguido sair de saldo. Ok, foram 17 dias operados, 8 dias desses 17, 8 dias ele bateu meta, um dia ele bateu stop e a rentabilidade perante seu capital nesse mês foi de 40%. Então, lembrar que era de 16, então ele conseguiu bem mais do que a meta. A gente consegue reparar que aqui, olha, nós temos lá, a meta primária dele é de R$ 5.000, que é esse quadrado verde. O desempenho dele é esse retângulo mais escuro, verde escuro. Ele atingiu a sua meta secundária nesse mês, que é de R$ 10.000. Aqui nós visualizamos o resultado dia após dia dele, então ele tem conseguido resultados acima da sua média, da sua meta diária, de R$ 750. Ok, evolução dia após dia. E o interessante é que também nós temos evolução trade a trade ao longo do mês de março. Não vemos nenhuma indisciplina operacional, ou seja, ficar tomando stop maior do que o suportado, ficar tentando recuperar perdas que porventura venham, principalmente para um trader que erra bastante. Ao longo dos seus trades que ele vai fazendo,
75% ele erra. Então, você manter o comportamento, o planejamento e o profissionalismo ao realizar essas operações, você precisa estar focado. E a gente já viu que ele é focado, realiza apenas algumas estratégias, confia no seu potencial e sabe que trabalhar com um stop tão curto em regiões de tendência, a chance de ser stopado realmente é alta. Mas quando você pegar o trade, ele compensa todas essas perdas com uma única operação. Então repare, a gente tem aqui 7 trades no dia, né, 4 trades no dia, abaixo do que o planejado, que é a mínimo, né, de 10 a 15 operações. Né? No dia 15 de março ele fez 11 operações, né? Repare, girou e ele teve aí R$250 de lucro apenas. Em contrapartida, olha que interessante, no dia 28 ele fez 9 operações e teve aí 2.000 pontos de lucro nesse dia. Pode ter sido em uma operação, pode ter sido em várias, né? Mas o que importa é a evolução consistente dos resultados desse trader. E isso se repete mês após mês. Vamos analisar, por exemplo, o mês de abril. Vamos lá? E aí nós temos aqui o resultado dele de abril, que também atingiu, só que dessa vez ele atingiu sua meta terciária. Ou seja, ele teve o resultado de R$15.000 e sua meta era de R$5.000 apenas. E aí nós temos todo o desempenho. Repare que também, dia após dia, operando com em média 5 mini contratos. Lembrando que alguma determinada operação ele pode até dobrar. Ele entra na operação do 1 minuto, ela anda a favor, ele vai lá e dobra aquela operação, já tirou o risco da primeira entrada. A partir de agora ele está com possibilidade de ganho dobrada, mas mantendo o mesmo risco como se ele tivesse entrado com apenas 5 mini contratos. É uma das estratégias que a gente ensina ao longo do curso. E aí, dos 22 dias úteis disponíveis no mês de abril para serem operados, ele operou durante 21 dias. Ok. Então, nós temos aí 9 dias de meta, então, bem significativo aí, que representa, em média, dos dias positivos, 795 pontos, R$795, bem regular, né? No mês anterior estava 750, ele aumentou um pouco o desempenho. O que compensou foi ele operar um pouco mais, né, nos dias. No mês passado ele operou apenas, não deixou de operar 4 dias, aqui ele só deixou de operar um dia. Em média, 700 pontos por dia ele tem conseguido, ou seja, R$700, né, com 5 mini contratos. A gente consegue analisar também o desempenho extremamente satisfatório dele, o resultado diário. 2 dias negativos apenas e nenhum deles foi dias de stop total. Repare que foram os dias, 8 de abril foi um dos dias que ele mais operou. Então ele girou, ganhou, perdeu, para no final ele sair praticamente no 0 a 0, com apenas R$60 de prejuízo. No dia 5, mesma coisa, girou no final do dia para ele poder terminar com R$115. Extremamente disciplinado, extremamente focado. Nós temos aqui a evolução trade a trade dele, mesmo acertando nesse mês, que foi um mês que ele errou mais as suas operações. Repare, 31% de acerto apenas, mas repare que não tem nenhum drawdown significativo, nenhuma indisciplina que pode ser causada justamente pela quantidade subsequente de stops. Acreditar e confiar no seu conhecimento, na sua aptidão, faz com que você não se abale durante esse período, para você buscar sempre a operação que vai vir para poder compensar todas essas perdas e ainda ficar no lucro. E é justamente o que a gente visualiza em mais um mês de resultado. E agora esse representou 49% do seu capital. Então ele conseguiu a rentabilidade de 49% sobre o capital alocado inicial, não acumulado, ok? Porque no mês anterior ele conseguiu um valor, mas esse valor não se incorpora no day trade. Todo planejamento financeiro a gente faz a cada 6 meses. Então, os alunos, na hora que eles vão realizando as operações, eles não vão reinvestir nos lucros no day trade mês após mês e aumentando a sua alavancagem a todo momento. Não. Ele vai ter paradas de revisão da sua estrutura financeira para poder analisar o quanto é permitido ele evoluir com seu patrimônio naquele perfil. E agora, por último, nós vamos avaliar o desempenho dele em maio. Vamos lá, esses são os resultados do Rafael Leme de maio. A gente visualiza que ele operou os 22 dias, então ele já operou mais. Olha a diferença de quando eu fiz o ajuste ali na parte operacional, por exemplo, cheguei a comentar, se ele operasse um pouco mais, o resultado dele poderia ser melhor, porque o desempenho operacional dele está muito bom, né? Ele está sendo extremamente eficiente, suas operações têm qualidade e extremamente eficaz, porque ele tem atingido seus objetivos mês após mês. Então é uma avaliação que a gente faz dos alunos perante a sua eficiência, a sua eficácia, visando a sua produtividade. E é um exemplo
que esse aluno tem conseguido atingir as suas metas e objetivos de forma extremamente consistente. Mais um mês de evolução. Nesse mês ele atingiu, né, o índice de acerto de 39% e um risco ganho de 8,5 para 1 nas suas operações. Operou todos os dias, em média com 5 mini contratos por operação, é igual a gente consegue visualizar. Repare que interessante, um dia, né, não necessariamente os dias que ele opera mais são os dias que tem maior resultado, então tem dias que ele gira mais e acaba tendo certa dificuldade. Natural para fazer entradas pelo gráfico de 1 minuto, principalmente no mini índice, que rabisca muito, é bastante volátil. Nesse mês ele teve 3 dias negativos e ele teve 16 dias de meta. Dos 22 dias que ele operou, 16 dias ele conseguiu atingir sua meta. Em média, nesses dias ele conseguiu atingir o resultado de 1.400 pontos nos dias que ele realizou seus trades e fechou positivo. Nos dias negativos, R$114, ou seja, 114 pontos, equivalente ao tamanho da sua mão. Então, em média, por mês, por dia, né, ao longo desse mês, ele conseguiu atingir incríveis 1.200 pontos por dia, representando R$1.200. Ele mais do que passou da sua meta terciária, que é esse risquinho verde aqui nesse gráfico. Então ele ultrapassou em muito os seus objetivos. Ele praticamente bateu meta, né? Ele atingiu o resultado de 25 mil. Né? Em um mês ele bateu a meta dele de 5 meses, quase do semestre. Então teve um dia bastante expressivo, que foi justamente o dia 21 de maio, que foi o dia, repare, que ele praticamente menos operou perante os demais. Fez apenas 7 operações, bem provável, pegou aí R$4.500, é bem provável que seja daquela operação dobrada que eu comentei, né? Então ele entrou na operação, conseguiu dobrar, e dependendo até triplica, né? Ele tira a operação, depois tira o risco, continua a favor, e ele entra com mais 5, e ele está visualizando um movimento maior, e aí ele consegue lucrar bem mais. Então, em um dia apenas de resultado, ele praticamente bateu a meta dele do mês. Isso já vindo de vários resultados consistentes anteriormente. A gente consegue avaliar também a evolução dele trade a trade. Novamente, nenhum drawdown significativo, nenhuma disciplina, mesmo tomando vários stops. E esse é o resultado do Rafael Leme. Né? Nós temos aí um exemplo perante as entradas que eu utilizando, o gráfico menor, visualizando sempre, pegar trades gráfico de 5, de 15 ou de 60, equivalente ao gráfico de Renko, como a gente utiliza aí, medindo a volatilidade semanalmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado aí da avaliação do Rafael Leme. Lembrando um aviso que vale a pena, né, a gente refletir, que é justamente que toda a configuração financeira, toda a atuação operacional que o Rafael está tendo é particular dele. Perante o seu conhecimento, perante as suas habilidades, a sua disponibilidade de tempo perante o mercado. Ou seja, não adianta você querer replicar a atuação de um outro trader. Não é porque o Rafael executa trades entrando pelo gráfico de 1 minuto para levar pelo gráfico de 5, 15 ou 60 que você vai conseguir também. Tudo vai depender do seu treino, da sua configuração financeira, da sua parte comportamental. Se você está disposto, por exemplo, a ter em média apenas 35% do seu índice de acerto. Ou seja, é uma preparação que é feita perante o seu conhecimento e o seu capital. Então, avaliar as suas possibilidades e principalmente a sua capacidade é necessário para conseguir um resultado significativo e principalmente consistente. Muito obrigado.